I hope you understand what a pleasure it is to be in Goiânia with you. Eu espero que vocês entendam o prazer que é estar aqui em Goiânia com vocês. To meet kindred spirits, like-minded people. Encontrar pessoas com o mesmo coração e a mesma mente. And to meet new friends. E encontrar amigos. It encourages my faith. Isso encoraja a minha fé. To see that Christ truly is over all the world and the Spirit has been given to all Jews and Gentiles. Ver que Deus está por todo mundo e ver que o mesmo Espírito foi derramado sobre judeus e gentios. And I hope that I encourage your heart as we come from another part of the world, but remind you the Spirit is even with us in the United States. E eu espero também poder encorajar vocês, lembrando que o mesmo Espírito que está conosco também está com vocês. Now, our general topic is reformed faith for our children. O nosso tema geral é a fé reformada para os nossos filhos. How many people here do not have children? Quantos aqui não têm filhos? Levantem a mão, por favor. How many people were so bad when they were children, they never ever want to have children because they're afraid they're going to be like them? Quantos aqui foram tão pestinhas quando eram crianças que hoje têm medo de ter filhos que vão ser igual você foi quando era criança? Levanta a mão. You see, whether you have children or not, really the essence of what we're going to be doing in the evenings is we're going to be talking about how we do relationships. Tenha você ou não filhos. Na verdade, o que nós vamos tratar aqui nessa noite é a respeito de como conduzir nossos relacionamentos. How we deepen relationships and how we help in relationships. Como nós os aprofundamos e ajudamos uns aos outros a nos relacionar. So this will be relevant to all of us. Então isso vai ser relevante para todos nós. Since it's about children and family, if I could introduce my family just a little bit. E então, porque isso é sobre família e filhos, eu gostaria de apresentar um pouquinho da minha família. I'm also very thankful to be traveling with my wife. This is Sherry here. E eu estou muito contente de trabalhar, de viajar, stand up and give a little speech. de viajar com a minha esposa, Cheryl. Ele convidou para fazer um pequeno discurso, mas acho que ela não vai querer. We have two daughters, Temos duas filhas, and they're both married, so we have two sons-in-law. ambas casadas, então nós temos dois genros. We have 7 grandchildren, and the 8th grandchild is going to be born November 18th. Nós temos 7 netos e o 8º vai nascer agora em novembro. And this is hard to explain, but all my grandchildren were born spiritually perfect. E é difícil explicar isso, mas eu vou tentar. Todos os meus netos nasceram espiritualmente perfeitos. Doesn't the Westminster Confession say that? Isso não está escrito na Confissão de Must be Fé. our version of the confession. I guess, yeah, it was hard one, yeah. But there's something odd though. They were perfect until they were 2 years old. E eles eram perfeitos. Ele está dizendo que isso, de alguma maneira, está na Confissão de Fé, e que na verdade eles eram perfeitos até fazerem 2 anos de idade. And now they're all sinners. E agora eles viraram pecadores. But they're wonderful sinners though. São pecadores maravilhosos, é claro. So think with me, where would you begin in searching the scripture for how we give our faith to our children? Então pense comigo, aonde é na Escritura que nós começaríamos a procurar esse tema de como deixar a nossa fé para os nossos filhos? We could go through the Old Testament. A gente pode passar pelo Antigo Testamento. We could look at Proverbs, which has lots of practical advice for parenting children. Nós podemos olhar para Provérbios, que tem muitos conselhos práticos de como ser pai. We could look at parents throughout the Old Testament. Nós podemos olhar a vida dos pais na história do Antigo Testamento. In which case we would feel much better about our own parenting because all the parents in the Old Testament were wretched parents. De maneira que nós iríamos nos sentir muito melhor do que nos sentimos, porque aqueles pais lá do Antigo Testamento parece que eram terríveis pais. But when we don't know where to begin,
Mas quando a gente não sabe onde começar, one safe place to begin would be with the Apostle Paul. um lugar seguro para se começar seria exatamente com o apóstolo Paulo. He wrote more about what Christ has done than anyone else. Ele escreveu mais sobre o que Cristo fez do que todos os demais. So let's ask the Apostle Paul the question. Então vamos fazer essa pergunta ao apóstolo Paulo. How can we help our children in the Reformed faith? Como nós podemos ajudar os nossos filhos nesta fé reformada? This is what I think the Apostle Paul might say. Eu acho que é o seguinte, o que o apóstolo Paulo diria. He would say, first, turn your eyes on Jesus. Primeira coisa que ele diria é: volte os seus olhos para Jesus. And then he would say, consider your own heart. E aí depois ele diria: olhe para o seu próprio coração. So this evening, I want to follow Paul's lead and especially consider our own hearts. E então nessa noite eu quero seguir este conselho de Paulo e de maneira especial olhar para o nosso próprio coração. But we should also, as Paul says, begin by remembering who Jesus is and what he's done. Mas temos que começar lembrando, como diz Paulo, quem é Jesus e o que ele fez. The book of Ephesians will be in the back of my mind as we speak. E à medida em que eu falar agora, o que está por trás da minha mente aqui é o livro de Efésios. We are rescued because of the humility of Jesus Christ. Nós fomos resgatados por causa da humildade de Jesus Cristo. The Lord became the servant. O Senhor tornou-se o servo. He identified with his people in order to rescue us. Ele identificou-se com o seu povo a fim de nos resgatar. He accumulated our sin and our shame on himself. Ele carregou o nosso pecado e a nossa vergonha sobre ele mesmo. And put both sin and shame to death on the cross. E colocou esse pecado e essa vergonha para a morte na cruz. Now we live because of him. E hoje nós vivemos por causa dele. The one who has known our name from the very beginning of time has given us a full inheritance in Jesus. Aquele que conhece a nossa necessidade desde antes da fundação do mundo nos deu uma herança plena e completa em Jesus Cristo. Then Paul says, enjoy Christ and know him better. Então o apóstolo Paulo diz: aproveitem, conheçam a Cristo, usem de Cristo. But at some point he's going to say to us, because of Christ, this is the way that you live. Mas em algum ponto então Paulo vai nos dizer: por causa de Cristo, é assim que devemos viver. Your life is going to be different because of Jesus. A sua vida vai ser diferente por causa de Jesus. And let's take a look at Ephesians 4, how our lives are going to be different. Então em Efésios 4 nós vamos ver como a nossa vida vai ser diferente. Read Ephesians chapter 4, verses 1 and 2. Então vamos ler os versos 1 e 2 de Efésios 4. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Paul says that all of God's people, including parents, aim for humility. O apóstolo Paulo está nos dizendo que todo o povo de Deus, incluindo pais, devem ter por objetivo viver em humildade. This is the very first thing that he says to us. Essa é a primeira coisa que o apóstolo nos diz. And we understand why. E nós podemos entender por quê. We are following the humble and gentle king. Nós estamos seguindo aquele rei que é humilde e manso. We follow him in humility and gentleness. Nós o seguimos em humildade e mansidão. As Christ has walked humbly before the Father and before us, so we walk humbly even before our children. E então, da maneira como Jesus andou de maneira humilde diante de Deus e diante de nós, nós devemos aprender a andar de maneira humilde até mesmo diante dos nossos filhos. How does that sound? Parece interessante a ideia?
It sounds good if everybody around you is also being humble and gentle. Parece ser uma boa ideia se as pessoas que estão à sua volta também estão buscando viver de maneira humilde e mansa. But humility in the face of arrogance is a very difficult thing to do. Mas a humildade, quando nós estamos diante da arrogância, é algo muito difícil de se praticar. Humility in the face of children who may be hard-hearted is a very difficult thing E a to do. humildade diante de crianças que têm um coração endurecido pode ser uma coisa muito difícil ainda de But this is praticar. the Apostle Paul's entrance into the entire Christian life. Mas essa é a entrada, a porta de entrada do apóstolo Paulo para a vida cristã como um todo. Everything will follow this initial call to be humble and gentle. Todas as outras coisas seguem essa chamada inicial de sermos humildes e mansos. Tonight is an opportunity for us to consider what does it mean to be humble and gentle in our relationships and in our parenting. E então agora chega o momento de avaliarmos o que é que significa na nossa vida como pais sermos humildes e mansos. How might you describe humility? How might you describe it? Como é que você poderia descrever humildade? What do you think of when you think of humility? Quando você pensa sobre essa palavra, o que vem à sua mente? What do you see as pictures of humility? Na verdade, normalmente nós temos assim vislumbres do que seria a humildade. There are many different answers you could give to those questions. Let me just suggest two ways to picture humility. E dentre as muitas maneiras de vermos então a humildade, eu gostaria de sugerir duas formas para você. Humility moves from being puffed up with ourselves to being emptied of ourselves. Primeira parte é que humildade, ela é um caminho, um movimento de sairmos de estar cheios de nós mesmos para nos esvaziarmos de nós mesmos. We are people, of course, who have many different kinds of desires. Nós somos pessoas que têm muitos tipos de desejos. Desires for love, Desejo de amor, for respect, respeito, for rest, descanso, for work. trabalho. Those are all very natural and good desires. Esses são desejos naturais, What comuns. happens? The problem is those desires grow, and we expand and become puffed up with O desire. problema é que esses desejos, eles costumam crescer e aumentar, e nós então ficamos cheios desses desejos. Desires become needs, and Desejos- needs become demands. Desejos se tornam necessidades e as nossas necessidades, elas se tornam as nossas demandas. Isn't it true that so many of our conflicts, especially in marriage, are a result of my desire to be loved becomes puffed up? Não é verdade que a maioria dos conflitos que nós temos nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, eles vêm do nosso desejo, no qual, quando nós nos enchemos do desejo de sermos amados? We could put it this way: our goal is to always feed our desire to love another person. O nosso desejo, então, é sempre essa necessidade de aumentar o nosso amor por outra pessoa. We want to enhance the desire to love one another. Nós queremos aumentar esse desejo de amar uns aos outros. But that monstrous desire to want to be loved is a desire that we want to put to death. Mas esse desejo monstruoso de sermos amados é um desejo que nós devemos desejar ou querer matar. Let me make it very personal in my relationship with my wife. Deixa eu fazer isso uma coisa bem pessoal aqui. No meu relacionamento com a minha esposa, ela regalou o olho ali, viu? Humility means I want to love her more than I desire to be loved
by her. Humildade é o meu desejo, ou deve ser o meu desejo, de amá-la mais do que ser amado por ela. Humility is being emptied of those monstrous desires that we can have. A humildade, então, é desejar me esvaziar desses desejos monstruosos que eu tenho. And of course, the way that we empty ourselves of desire, it's simply called confession and repentance. E a maneira como nós nos esvaziamos de desejo é simplesmente chamado de confissão e arrependimento. And sometimes the confession is as simple as, Lord, why do I care so much about me? E às vezes a confissão deve ser tão simples como dizer ao Senhor: Senhor, por que eu me importo tanto comigo? The second picture would be the picture from pride that is above all else to moving lower and lower. A segunda figura, então, para demonstrar os conceitos, é a respeito de orgulho. O orgulho é aquilo que me faz desejar estar acima de todas as coisas, e eu vou então me movendo para baixo, cada vez mais baixo, cada vez menor. I guess the clearest picture of a person who is lower would be a servant. E eu acredito que a figura mais perfeita de alguém que é pequeno é exatamente a figura do servo. A servant never has to be angry. Servo, ele nunca precisa estar irado. If you disrespect a servant, they have no particular reputation that they want to defend. Se você, por exemplo, desrespeitar servo, ele não tem nenhuma importância natural que ele queira, uma reputação que ele queira defender. You see, there's a certain freedom in being under and being a servant. Existe, num certo sentido, uma certa liberdade em ser servo, em ser pequeno. And from that lower position, we can consider what are the best interests of the other person. E dessa pequena, ou dessa posição humilde, pequena, existe então a possibilidade de eu passar a considerar o que é melhor para o outro que está acima de mim. So a servant is not silent. The servant is interested in the very best for another. Então, servo não é só alguém que é silencioso, mas é alguém que está interessado no melhor para o outro. And the best includes knowing Christ. E o melhor inclui conhecer a Cristo, Knowing the love of Christ. conhecer o amor de Cristo, Avoiding the dangers of sin. evitar os perigos do pecado, Learning how to love one another. aprender como amar uns aos outros, Contributing to the larger body of Christ. contribuindo para o corpo de Cristo como um todo. Those are the things that are most important for our souls. Essas são as coisas mais importantes para a nossa alma. And a servant can consider those things that are especially important for those he or she E o serves. servo é aquele então que pode considerar cuidadosamente quais são as coisas importantes para aqueles a quem ele serve. So think with me, what does humility look like? Let's illustrate and think of examples of humility. Então vamos pensar aqui em ilustrações a respeito do que é humildade. You thinking? Eu espero que você esteja aí pensando. It's much easier for me to think of illustrations of pride. Para mim é muito mais fácil pensar em ilustrações de orgulho. I have to work much more diligently to think of illustrations of humility. Ilustrações de humildade eu tenho que trabalhar muito mais para chegar nelas. Tonight is an opportunity where we can take, say, 15 minutes and reflect on this entrance into the Christian life. Quem sabe então, hoje é a noite na qual você pode pegar 15 minutos e refletir a respeito dessa porta de entrada na vida cristã. Let's see if we can develop 4 or 5 or 6 illustrations of humility. Quem sabe a gente consiga aqui desenvolver 4, 5 ilustrações de humildade. Humility hates. Let me say it better. Humility hates anger. A humildade odeia a ira. Anger is puffed up.
A ira é cheia de si. Anger is above. A ira está acima. Anger destroys relationships. A ira destrói relacionamentos. How can you have a relationship with somebody who is far above you? Como é que você poderia se relacionar com alguém que pensa que está muito acima de você? Humility hates anger A humildade odeia a ira in ourselves. em nós mesmos. I had a friend who was working on his kitchen, laying a floor in his kitchen. Eu tenho um amigo que estava colocando piso na cozinha da casa dele. And he's very good at those things. E ele é muito bom nessas His coisas. 10-year-old son came into the kitchen and wanted to help. O filho dele de 10 anos de idade entrou na cozinha e queria ajudar. He loved his father. He wanted to be with him. Ele ama o pai, queria ajudar o pai, queria estar com ele. And while he was asking his father if he could help, he picked something up. I think it was glue. And he ended up spilling the glue all over the E tiles on the enquanto floor. ele fazia perguntas, ele pegou alguma coisa e eu acho que era uma lata de tinta. E essa lata de tinta virou e caiu, ou de cola. Essa lata caiu e derramou no piso. You can never do anything right. Você nunca consegue fazer nada direito. I told you not to bother me when I'm working. Eu falei para você não vir me incomodar quando eu estou trabalhando. Now get out of the kitchen. Sai daqui. And at that moment, he saw the puffed up nature of his heart, the arrogance in his heart. Naquele momento ele percebeu que o coração dele estava cheio de si mesmo, a arrogância do seu As coração. soon as the words were out of his mouth, the Spirit convicted him. No momento em que as palavras saíram da boca dele, o Espírito o convenceu do seu erro. And of course, he asked his son's forgiveness. E ele pediu perdão para o filho. But here's the very sad conclusion. Mas aqui está a conclusão triste. He could tell that he had just taken something away from his son. E você pode dizer que ele roubou alguma coisa do filho naquela hora. His son seemed just a little bit different. A partir daquele momento, o filho dele parecia uma pessoa diferente. Next time his father was working, the son would go the other way. Da próxima vez em que o pai estava trabalhando, o filho foi para outro lugar. You could see how anger was destroying the relationship. Você pode ver então como a ira estava aí destruindo o relacionamento. And it would take years before the son and the father were able to reconcile E effectively. levou anos até que o pai e o filho pudessem de novo se reconciliar e se relacionar corretamente. Humility, it hates anger. A humildade odeia a ira. It hates anger against friends, against neighbors, against wives, and against children. Odeia a ira contra os amigos, contra os vizinhos, contra a esposa, contra os filhos. Anger is a diabolic evil. A ira é um mal diabólico. It follows in the murderous traditions of Satan himself. Ela está na categoria das tradições homicidas de Satanás. By the way, I recognize that there is such a thing as righteous indignation. E eu reconheço que existe a indignação, a ira justa. I'm also assuming that it happens very, very infrequently. Mas eu sei que essa indignação justa é muito infrequente. The vast majority of our anger is a sinful, A destructive anger. maior parte da nossa ira é destrutiva e pecaminosa. And the humility that follows the humble king stands against that anger. E a humildade que segue a vida desse rei humilde é contra essa ira. So we turn our eyes on the humble king. Então agora vamos olhar para esse rei humilde. And when you read through the New Testament, the humble king, he does get angry. E quando você lê o Novo Testamento, esse rei humilde, ele fica irado. But it is never because it was against him. Mas nunca ele fica irado
It was never, por causa dele mesmo. it was never because he was not loved. Não é porque ele não foi amado, It was never because he was unrespected. não é porque foi desrespeitado. Even though people did not love him and they did not respect him. Embora as pessoas não amassem e não respeitassem. The only time he was angry was when the weak were being oppressed by the strong. Na verdade, esse Senhor, ele fica irado quando os fracos estavam sendo oprimidos por aqueles que eram fortes. Jesus was never angry. The Jesus, humble king was never angry when people sinned against him. Jesus nunca se irava, ou esse servo rei nunca se irava quando as pessoas estavam contra ele. Could you imagine what it would be like to grow up in a home where there was humility rather than anger? Você é capaz de imaginar crescer numa casa, num lar, onde há humildade ao invés de ira? Every person here has been hurt by anger. Cada pessoa que está aqui foi algum dia machucado pela ira. We often talk about how alcohol and drugs just has terrible consequences on children. Nós comumente falamos como o álcool e drogas têm um efeito terrível sobre as crianças, sobre os filhos. Anger has the same kind of horrible consequences. A ira tem exatamente as mesmas consequências sobre os nossos filhos. Imagine to grow up in a home where parents are humble Agora imagine crescer numa casa onde os pais são humildes rather than angry. e não irados. We could stop there, couldn't we? Dava para parar aí, não dava? It gives us enough vision for our relationships and for our parenting by Isso itself. nos dá por si só suficiente visão a respeito de como deveríamos ser como pais. But there's so much more. You see, the Apostle Paul, I believe, is saying to us that humility is the entrance to everything in the Christian life. Mas há muito mais do que isso. O apóstolo Paulo está nos dizendo que a humildade é só a porta de entrada para a vida cristã. So let's think of some other illustrations. Vamos pensar em mais algumas ilustrações. Humility asks for prayer. A humildade pede por orações. The one who is puffed up doesn't need prayer. Aquele que é cheio de si mesmo não precisa de oração. The one who is arrogant doesn't need prayer. Aquele que é arrogante não precisa de oração. The servant needs prayer. O servo precisa de oração. I profoundly enjoy being able to pray for other people. Eu tenho profundo gozo, alegria em orar por outras pessoas. But it's not as easy for me to ask somebody to pray for me. Mas não é tão fácil para mim pedir para os outros orarem por mim. If I'm sick, I might ask people to pray. Se eu estiver doente, às vezes eu peço às pessoas para orarem. But for matters of the heart, I find it very difficult to ask for prayer. Mas quando são questões do coração, eu acho muito difícil pedir para os outros orarem por mim. Because of my own pride. Por causa do meu próprio orgulho. Humility is willing to ask for prayer. Humildade sempre roga pelas orações. Do you ask the Lord for help every day? Você pede ajuda ao Senhor todos os dias? I have a friend who defines the word faith as Jesus help me. Eu tenho um amigo que define a palavra fé como Jesus me ajuda. Faith is saying I am inadequate in myself and I must trust in another. A fé significa eu sou inadequado para cumprir essas coisas, eu preciso confiar em outro. Humility, it begins our day with Jesus help me. A humildade, ela começa o dia com Jesus me ajuda. I have a friend who sent out an email to around 20 people asking for prayer in the way he loved his 30-year-old daughter. Eu tenho um amigo que escreveu um e-mail, mandou um e-mail para cerca de 20 pessoas pedindo ajuda a respeito da maneira como ele amava a filha dele. She had broken a relationship with her father and mother, and
and the parents did not know why. Ela havia quebrado o seu relacionamento com o pai e a mãe e eles não sabiam por quê. In his humility, he asked all his friends to pray for him. E na sua humildade ele pediu que todos os seus amigos orassem por ele. He also asked them to rebuke him in any places where they saw sin in his own life. E ele também pediu a esses amigos que o repreendessem em qualquer área que eles pudessem ver na vida dele pecado. If you've ever had a friend ask you for that kind of prayer, it changes you. Se algum dia você tiver algum amigo que lhe pede esse tipo de oração, eu tenho certeza que isso vai mudar você. It gives you more courage to ask other people for your own spiritual needs. Porque vai ajudar você a pedir a outras pessoas ajuda para a sua vida espiritual. Have you ever asked your children for prayer? Você já pediu para os seus filhos orarem por você? This is where I am the worst. Essa é a parte na qual eu sou pior. I had to go to the hospital. I had some kind of infection 2 weeks ago. Eu tive que ir ao hospital. Cerca de 2 semanas atrás eu tive algum tipo de infecção. And as my wife was taking me to the hospital, she said, "Let me call the children so I can tell them what's happening and they can pray for us." E nós estávamos indo para o hospital. Minha esposa disse: "Deixa eu ligar para os filhos e pedir para eles orarem." My response was, "Oh, don't bother the children. I don't want them to worry." E a minha resposta foi: não incomoda as crianças. Eu não quero que eles fiquem preocupados. Well, somehow my daughter found out. How did she find out? Did you eventually call her? Oh, I can't believe you called Mas her. de alguma maneira a minha filha descobriu, e ele acabou de descobrir que foi a esposa que ligou para ela. My daughter came into the hospital E ela veio ao hospital and she yelled at me e ela gritou comigo in a very gentle way. de uma maneira mansa, claro. Why didn't you tell me that you were in the hospital? Por que você não me disse que estava no hospital? We wanted to pray for you. We wanted to come and see you. Nós queríamos orar por você, nós queríamos vir e vê-lo. It's because I was too proud. É porque eu fui muito orgulhoso. Humility is willing to ask for prayer even from a child. Humildade sempre quer pedir e rogar as orações, até mesmo dos nossos filhos. Could you imagine saying to your child, I'm afraid of my day today. Could you pray that I would trust Jesus rather than give way to fear? Você é capaz de imaginar falando com seu filho e pedindo: você pode, por favor, orar por mim? Eu estou com medo do meu dia hoje. Eu preciso de fé. Can you see how that honors a child to be able to participate in the inner workings of a parent's life? Você percebe como isso honra um filho, poder participar da vida espiritual dos seus pais. Let's think of a few other illustrations. Mais algumas ilustrações. Humility is willing to ask forgiveness. Humildade é a voluntariedade em pedir perdão. So let's start in the easiest way. Do you ask forgiveness of the Lord every day? Então vamos começar no ponto mais básico. Você pede perdão ao Senhor todos os dias? I assume that all of us have at least one area of sinful struggle in our lives at all times. Eu assumo que cada um de nós tem uma área com a qual nós lutamos contra o pecado todos os dias na nossa vida. And the Spirit is very gracious, and he doesn't necessarily identify 20 sins, but he does identify at least one. E o Espírito Santo é tão bondoso que ele não identifica 20 pecados para você, mas ele identifica um. What is the one sin that the Spirit is convicting you of? Qual é aquele pecado do qual o Espírito Santo te convence? As you're convicted, you will be asking forgiveness daily before the Lord. E aí, quando você está convencido desse pecado, você pede perdão diariamente ao Senhor. Do you ask forgiveness of your friends or of your spouse? Você pede perdão aos seus amigos, ao seu cônjuge. I have another friend who
who has been in his life a very angry man. Eu tenho um amigo que durante a vida tem sido um homem muito irado. And angry men don't change very easily. E homens irados não mudam facilmente. But I've watched him go from a puffed up person to a thinner person. Mas eu fui vendo esse meu amigo sair de um homem cheio de si para um homem menor. I've watched him go from a person who stands above to somebody who looks from below. Eu vi alguém que costumava olhar por cima e que agora olha de baixo para cima. Some of the first words he says every morning to his wife is, "Will you forgive me?" Uma das primeiras coisas que ele diz todas as manhãs para a esposa dele é: você me perdoa? Because today I know I will sin against you in some way. Will you forgive me? Porque hoje eu sei que eu vou pecar contra você de alguma maneira. Você me perdoa? His last words before they go to bed, "Will you forgive me?" E as últimas palavras dele antes de ir para a cama, sempre para a esposa: você me perdoa? Now, it sounds strange, I realize. Eu sei que parece esquisito, né? But if you're a child in that home, something good is happening. Mas se você for um filho dentro desse lar, There's- alguma coisa boa acontece. There's a man who is learning to walk humbly before his wife. Aqui está um homem aprendendo a andar humildemente diante da sua esposa. There's a woman who's inspired by her husband's humility and wants to walk humbly before Aqui him. está uma esposa que é inspirada por um marido que deseja andar em humildade diante do Senhor. Now, have you ever asked forgiveness of your children? Você já pediu perdão para os seus filhos? Here's something we know for certain. Aqui está algo que nós sabemos com certeza. If you have children and they're more than 2 days old, E se você tem filhos e eles têm mais de dois dias de idade, you have sinned against your children. você já pecou contra o seu filho. Humility asks forgiveness of children. Humildade pede perdão aos filhos. Sherry and I used to work in the youth group at our church, and there was one young man, we loved him, and he did not want to follow Jesus. Sherry e eu trabalhávamos no grupo de jovens da igreja. E tinha lá um jovem e ele não queria seguir a Jesus. He went away to college and got a job, and we didn't see him. 10 years later, we saw him again at our church. Ele foi para a faculdade, se extraviou. 10 anos depois, nós o vimos na igreja. And you could see he was different. E a gente viu que ele estava diferente. He had become a follower of Jesus. Ele se tornou um seguidor de Jesus. And so we asked him to come over our house for lunch, and we essentially simply asked, "What happened?" E aí então nós o convidamos para vir à nossa casa almoçar. E nós simplesmente perguntamos para ele: o que aconteceu? He said this, E "My ele disse o father seguinte: was an angry man, meu pai era um homem cheio de ira. and he came to me and he asked my forgiveness for his E anger ele veio a mim e me pediu perdão, in tears. em lágrimas. And he was a man who was moving from arrogant to a servant." E ele tornou-se esse homem que saiu da arrogância para a posição de servo. It was that simply a father asking forgiveness of his 22-year-old son that the Spirit used to bring that son Foi to Jesus. simplesmente essa atitude de um pai usado pelo Espírito Santo para pedir perdão a um filho de 22 anos que fez com que aquele filho viesse a Jesus. The entrance into the Christian life is humility and gentleness. A entrada da vida cristã, a porta de entrada da vida cristã é a humildade e a Paul is mansidão. identifying this first for a reason. E Paulo identifica isso primeiramente por uma razão. And he accents this by saying this call to be completely, fully humble and gentle. E ele enfatiza isso exatamente porque é necessário que sejamos completamente humilhados e mansos, Even to our children. até mesmo com os nossos filhos. And it just so happens that becomes a vivid and brilliant beacon of Christ's glory in the home. E isso simplesmente acontece de tornar-se um farol de Jesus dentro do nosso lar. Any other illustrations of humility?
Alguma outra ilustração de humildade? You probably think of dozens more. Provavelmente você está pensando em várias outras dúzias. Humility sees my sin is greater than your sin. Humildade vê o meu pecado como maior do que o seu pecado. Could you imagine being a parent where whatever your child does, you see your sin is more extreme than that of your child? Você é capaz de se imaginar como um pai que entende e enxerga o seu pecado como maior e mais extremo do que o pecado do seu filho? You see, anger gives way to foolishness, but humility gives way to wisdom. Veja, a ira é o caminho da tolice, mas a humildade é o caminho da mansidão, da humildade. Humility is patient. A humildade é paciente. It listens rather than gets angry. Ela ouve ao invés de irar-se. It invites a person to a conversation rather than gets angry. Convida o outro a conversar, relacionar-se ao invés de irar-se. Exodus chapter 32 has this beautiful picture of God's anger. Êxodo 32 tem essa figura maravilhosa da ira de Deus. He is saying to the people, Ele diz ao povo: I am not going to go with you because my anger may break out against you. eu não vou com vocês, Deus diz ao povo, porque a minha ira pode revelar-se contra vocês. Which is remarkable in itself. The Lord is, in a sense, putting his anger not on boil, but on simmer. Num sentido, o que Deus está fazendo Ele não está deixando a ira ferver, Ele está deixando em banho-maria. But you see, a human being, when they're angry, you can't talk to that person. Quando um ser humano está irado, você não consegue conversar com essa Because the pessoa. angry person always thinks that they're right. There's no reason to talk to him or her. Porque a pessoa irada, ela não vê nenhuma razão em conversar, porque ela sempre acha que ela está certa. But somehow, in Exodus chapter 32, God's anger is so different than human anger, it invites Moses to speak to him. Mas em Êxodo 32, a ira de Deus, na sua ira, Deus convida Moisés a conversar com ele. I guess we could call it holy anger. Nós podemos chamar isso de uma ira santa. And not only is Moses invited to speak, but God listens. E não só Moisés é convidado a falar, mas Deus o ouve. And he responds to Moses' appeal. E ele responde ao apelo de And Moisés. he himself goes with the people through the wilderness. E então Deus atravessa o deserto com o povo. Humility is wise and patient. A humildade é sábia e paciente. Maybe one other thing. Humility says thank you. A humildade diz obrigado. See, an arrogant person simply believes you should serve them. There's no reason to say thank you to a servant. Uma pessoa arrogante, ela não vê necessidade de dizer obrigado. Ela não vê necessidade de dizer obrigado a um servo. If you think your children are your servants, you'll never say thank you to your Se children. você acha que seus filhos são então seus servos, você nunca vai ver necessidade de dizer obrigado aos seus filhos. For those of you who are parents, there's probably every day your child does something for you to which you can say thank you. É provável que todos os dias os seus filhos façam alguma coisa para você, pela qual você deveria dizer obrigado. It's a very small thing, but it creates this aroma of humility. É uma coisa muito simples, mas cria esse ambiente de humildade. And humility is the perfect atmosphere for unity and for spiritual growth. E a humildade é a atmosfera perfeita para o crescimento espiritual. We're asking the Apostle Paul, how do we give the reformed faith to our children? Nós estamos perguntando ao apóstolo Paulo, como é que deixamos uma fé reformada para os nossos filhos? He first says, turn your eyes to Jesus. Em primeiro lugar, ele diz, vire os olhos para Jesus, volte os olhos para Cristo. And then he says, consider your own humility and gentleness. E então ele diz, considere a sua própria humildade e mansidão. Now, in the short time we have left, let me just
draw out two other smaller items from Ephesians E chapter nesse 4. pouquinho que temos ainda, deixe-me tirar mais duas coisas aqui para vocês. Why don't we read, we'll read verses 1 and 2 again. Let's read verses 1, 2, and 3. E agora nós from vamos Ephesians então 4. voltar e vamos ler os versos 1, 2 e 3 de Efésios 4. Diz assim: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Let's not focus on our children quite yet. Não vamos ainda voltar os olhos para os filhos. One of the most important things that we can do for our children is to grow in unity with our spouse. Uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer para os nossos filhos é crescer em unidade com o nosso cônjuge. Humble parents make every effort to pursue unity with each other. Pais humildes fazem todo o esforço para crescer em humildade um com o outro. When I was a teenager, my parents were Christians, but I was not. Quando eu era adolescente, meus pais eram cristãos, eu não era. And when I went off to the university, I felt like I finally had the freedom to do whatever I wanted to do. Quando eu fui para a universidade, eu finalmente achei que eu tinha liberdade de fazer tudo aquilo que eu queria. But I also saw how relationships can be very fragile and can break quickly. Mas eu vi também como os relacionamentos podem ser frágeis e se quebrar facilmente. And in the back of my mind was this picture of my parents. E lá no fundo da minha mente tinha essa imagem dos meus pais. Like most husbands and wives, they were very, very different people. Como a maioria dos maridos e esposas, eles eram muito diferentes um do outro. I suspect if they did premarital counseling in the 1920s, they wouldn't have let my parents get Eu married. imagino que se alguém fizesse aconselhamento pastoral antes do casamento com meu pai e minha mãe, lá nos anos de 1920, ninguém ia deixar os dois se casar. Just as different as two people could be. Totalmente opostos um ao outro. But I watched them, when they had problems, I watched them move toward each other in humility and pursue unity. Mas sempre que eu via algum problema acontecendo, eu via os dois se unindo, um caminhando na direção do outro na busca da unidade. I would probably see that week after week after week. Provavelmente eu via isso uma semana após a outra. And that's what the Spirit used to bring me to Christ. E foi aquilo que o Espírito Santo usou para me trazer a fé. I saw what was in my parents' life was not natural. O que eu vi na vida dos meus pais não era uma coisa natural. Humble parents pursue unity with each other. Pais humildes procuram a unidade um com o outro. Now, of course, this doesn't come naturally to us. E isso não é uma coisa natural para nós. So for this to happen, we must set our hearts on Christ and set our hearts on this unity with each E other. para isso acontecer, nós temos que colocar o nosso coração em Cristo e colocar o nosso coração um para o outro, para buscar a unidade. Now, my wife and I think, have a lot of things in common. Eu e minha esposa temos muita coisa em comum. Yes? Ela Maybe? concordou. Okay, good, okay. But of course, we also have our fractures in relationships. Mas é claro que nós também temos as nossas fraturas, as quebras no nosso relacionamento. And sometimes, even after having been married for 35 years, I'm surprised by how quickly the relationship can seem very good, and then all of a sudden it seems broken. E mesmo depois de casado 35 anos, às vezes eu me surpreendo quando num momento o nosso relacionamento parece estar tão perfeito e de um momento para o outro aparece uma fratura, uma quebra. But we aspire to unity together. Mas nós inspiramos e buscamos essa unidade. And I think that if you would ask our children,
the kind of home they lived in, I think they would say that their parents pursued unity with each E other. eu imagino que se eu fosse perguntar, ou se vocês perguntassem aos nossos filhos o tipo de lar que eles cresceram, eles identificariam essa busca da unidade. If you're a spouse, how do you every day communicate that you are one with your spouse? Se você é um marido ou esposa, como é que todos os dias você pode comunicar ao seu cônjuge que vocês são um? Just some expression of I am yours and you are mine. Alguma expressão que você pode fazer de dizer eu sou seu e você é minha. And sometimes it could be as simple as tell me the things that are on your heart. Talvez uma coisa tão simples quanto perguntar ao outro, me diga o que se passa no seu coração. Sometimes it's praying with them. Às vezes é uma oração. Sometimes it's simply giving them a hug that you would never give to another person other than your spouse. Talvez seja um abraço que você daria tão somente no seu cônjuge e ninguém mais no mundo. Humble parents pursue unity with each other. Pais humildes procuram a unidade. As you know, one of the great destroyers of children is divorce. Um dos grandes elementos de destruição dos filhos é o divórcio. But you don't have to be divorced for your children to see a fragmented, broken relationship. Mas não é necessário que você esteja divorciado para que os seus filhos observem um relacionamento quebrado, fragmentado. Could you imagine growing up in a home where you saw a husband and a wife pursuing unity with each other? Você é capaz de imaginar crescer numa casa onde é possível observar um marido e uma esposa buscando intensamente a unidade um com o outro? It would be this constant display of the glory of Christ in His children. Seria essa demonstração constante da glória de Cristo para os filhos. Let me just pull one other small feature out of Ephesians chapter E 4. mais um detalhe importante aqui de Efésios 4. Let's just read verse 15 of chapter 4. O verso 15 do capítulo 4. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Humble parents speak the truth in love. Pais humildes falam a verdade em amor, To each other and to their children. um ao outro e aos seus filhos. Now, of course, what Paul means here, the truth is Jesus. E o que Paulo quer dizer aqui é que a verdade é Jesus. So we speak of Jesus and we put Jesus in the most attractive, loving package that we possibly can. Então nós falamos de Jesus e nós colocamos Jesus nesse pacote o mais atrativo, amoroso possível. Humble parents speak the truth about Jesus in love with each other. Pais amorosos falam a respeito de Jesus um com o outro. You all know this, but it's important to say. To be a parent is not amassing lots of skills. It's not amassing skills. A maioria deve saber, mas é importante falar. Ser pais não é ter um grande número de habilidades. Being a parent is growing in the knowledge of Christ and obedience to Christ in such a way that we can speak about Christ to our Ser children. pai significa crescer em amor, de tal maneira que nós possamos falar de Cristo aos nossos filhos. For example, let's say we're talking together and I read a text from the Bible. Vamos imaginar que nós dois estejamos conversando e eu leio um texto da Bíblia para você. It's the Bible, so you would listen. É a Bíblia, você vai ouvir. But let's say I said to you, the Spirit of God
has impressed this particular passage on my heart this week. Mas digamos que eu dissesse a você, o Espírito de Deus chamou a minha atenção ou cativou o meu coração com esse texto da Bíblia It hoje. has convicted me and it's helped me to see Jesus even more clearly. Ele me convenceu e me ajudou a ver Jesus mais claramente. Could I read you that passage? Posso ler essa passagem para você? Which one would you prefer? Qual das duas situações você ia preferir? It's fine to read Scripture. It's a good thing to read Scripture, but it's something even better to say, let me share with you how the Scripture has changed me. É muito bom ler a Escritura juntos, mas melhor ainda é eu dizer, deixa eu compartilhar como a Escritura me mudou, me alterou. So I guess the question is, how are you growing in knowing Jesus? Então a pergunta é, como é que você está crescendo no conhecimento de Jesus? Now there's two possibilities. Existem duas possibilidades. One is you don't have an answer and you don't see how you're growing. Uma delas é que você não tem a resposta, você não vê como você está crescendo. The other, of course, is you see the different ways that the Spirit and the Word are working and bringing life to your bones. E a outra é exatamente o contrário, você está vendo como o Espírito de Deus e a palavra estão fazendo você crescer na sua vida. Either way, you can speak to your children about Jesus. Em ambas as formas, você pode falar para os seus filhos sobre Jesus. Could you imagine saying to your son or daughter, could you pray for me? Você imagina poder dizer para o seu filho, sua filha, você pode orar por mim? I want to grow to know and to love Jesus, but sometimes my heart feels cold. Eu quero crescer e conhecer Jesus, mas às vezes o meu coração está frio. You ask a child to pray that, the child will always remember that moment. Se você pedir ao seu filho para orar dessa maneira, o seu filho vai lembrar-se para sempre disso. Is the truth speaking to your own heart? A verdade fala ao seu próprio coração. Second, are you speaking the truth of Christ with your spouse and with your friends? E segundo, você está falando a verdade de Cristo com o seu cônjuge, com seus amigos. Isn't it true that your very best friends, your deepest friends, are those who share about Christ with you, their spiritual struggles and their spiritual joys? Não é verdade que aqueles que são seus melhores amigos são aqueles que compartilham as suas lutas espirituais com você? Before you speak the truth of Christ in love to your children, Antes de falar a verdade de Cristo em amor com seus filhos, speak it to your friends and speak it to your spouse. fale com seus amigos e com o seu cônjuge. And then you speak the truth of Christ, how Christ has changed you, and you give that great gift to your children. E então fale como Cristo tem mudado a sua vida e dê esse presente para o seu filho. So isn't this a curious way to begin a conference on giving the Reformed faith to our children? Vocês não acham que esse é um jeito estranho de começar uma conferência a respeito de como deixar a fé reformada para os nossos filhos? It's typical of the Apostle Paul. Mas isso é bem típico do apóstolo Paulo. He tends to surprise us. Ele nos surpreende. We were looking for 10 steps to make our children perfect. Nós estávamos certamente procurando 10 passos para fazer nossos filhos perfeitos. And he says, no, allow your heart to be warmed with the knowledge of Christ. Mas o apóstolo diz, não, deixe que o seu coração seja aquecido pelo conhecimento de Cristo. And move from high to low. E saia dessa posição de altivo para uma posição de humildade. And it just so happens that God is pleased to teach our children extravagant things in such simple ways. E é impressionante como Deus se agrada de ensinar aos seus filhos coisas que são grandiosas de maneira simples. This conference will have so much information that gets crammed into you. Essa conferência certamente vai ter muita informação que vai ser aí empurrada sobre você. If I could encourage you to do at least one thing, Se eu conseguir encorajar você a fazer pelo menos uma coisa, talk after every session that you have, talk to someone
about what you're learning. Depois de cada uma das palestras que você ouvir aqui, fale com uma pessoa a respeito daquilo que você aprendeu. Tonight, talk with someone about Paul's call to follow the humble king by being completely humble and gentle. Hoje à noite, fale com alguém a respeito de como Paulo nos chama a falar e a viver como esse rei humilde. Perhaps you could even have someone pray for you. E quem sabe nessa noite alguém vai orar por você. Perhaps you could call your children Quem and sabe ask você them to pray for you. pudesse ligar para um dos seus filhos e pedir que o seu filho orasse por você. Can you close us in prayer, Mauro? Yes, let's do that. Vamos orar. Pai bendito, tua palavra é tão preciosa. Tu és um Deus tão misericordioso, tão bondoso. Dá-nos, ó Deus, tarefas que são imensas. Ordena-nos a crescer, multiplicar, ter filhos. Pais pecadores, com filhos pecadores. A própria ideia, ó Deus, já é grandiosa demais. Mas sabemos que o Teu Espírito, que a Tua Palavra e que a obra de Cristo possibilitam, ó Deus, essa tarefa. E por isso nós Te agradecemos por essa hora, por essa noite. Te agradecemos pela Tua Palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu Filho que veio de tão longe nos explicar as coisas simples da Escritura. E nós rogamos, ó Deus, que pelo Espírito Santo sejamos convictos da Tua verdade, da verdade a nosso respeito, dos nossos erros, da nossa ira, da nossa mania de grandeza, de nos acharmos tão cheios de direitos, quando na verdade, ó Deus, deveríamos viver em humildade todos os dias. Por isso, ó Deus, perdoa-nos em nome de Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós. Acolhe-nos, ó Pai. Trabalha-nos o coração. Levanta-nos na Tua presença como servos, como filhos não da ira, mas filhos do amor que somos, para que sejamos amorosos. Quebranta-nos, ó Pai, sustenta-nos, ó Deus, pela Tua Palavra nessa noite, age sobre os corações com o Espírito, e faz, ó Deus, vasos quebrados, relacionamentos quebrados, vidas quebradas, vasos novos, feitos pela Tua bondade, com a Tua mão poderosa e cheia de graça. Usa esse tempo, ó Deus, juntos, para trabalhar o nosso coração, no nome de Jesus. Amém e amém.